Seja um cristão mais preparado para expressar a sua fé. Faça cursos completos de teologia, hebraico bíblico, preparação para a escola dominical. Estude a palavra de Deus com mestres capacitados. Elienay Cabral, Josué Brandão, Cláudio Gama, Alain Brizotti, Benhur Lopes, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros professores. Seja um pregador mais capacitado para pregar o Evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores. A maior escola de teologia online do Brasil. Paz do Senhor, povo de Deus. Eu sou o pastor Augusto Medeiros. Eu quero exaltar e engrandecer o nome do Senhor por também fazer parte dos Gideões Missionários da Última Hora. E eu quero lhe convidar a assistir a nossa mensagem e a ser nosso amigo na rede social. Augusto Medeiros Gideões. Deus abençoe você. Lá no telão, ó, Cuba. Eu estou com o pastor Silas lá, um casal de missionários. Eu quero saudar ao pastor Cisino Bernardino, meu querido irmão e amigo. A palavra que prevalece diz que existem amigos mais chegados que o irmão. Saudar a sua esposa, a missionária, que há poucos instantes atrás estava intercedendo por mim. Quero saudar todos vocês, queridos e queridas. E quero saudar com a mesma saudação que o Senhor Jesus, a seu tempo, costumava usar, em todos os lugares onde chegava, nas aldeias, nos vilarejos, nas cidades onde adentrava. Ele sempre saudava as pessoas com a mesma saudação: Shalom Lachem, a minha paz vos dou. Olha para a pessoa que está do seu lado, procura saber o nome dessa pessoa e diz assim: Shalom Lachem, pastor Cisino Bernardino. Shalom Lachem, missionário. Shalom Lachem, pastor Wesley. Quero saudar a caravana da Bahia. Queria que os baianos ficassem de pé, mas fiquem de pé pisando nesse solo com segurança, porque nós somos a terra-mãe do Brasil. E para aqueles que não sabem, o Deus da Bíblia, aquele que em Sefer Irmiyahu Hanavi, no livro do profeta Jeremias, capítulo 1, verso 12, diz: Ki shoked ani ali devari la sotó. Eu velo pela minha palavra para cumpri-la. É aquele que diz: todo primogênito, todo aquele que abre a madre é meu, diz o Senhor dos Exércitos. Obrigado, Bahia. Eu não venho aqui como ex-capitão de forças especiais, comandante de aeronave. Não vim aqui como advogado, militante, professor de direito e reitor de universidade. Não venho aqui como diplomata, como cônsul de um país estrangeiro nesse país. Não venho aqui como alguém que estudou em Atenas para aprender a língua do Novo Testamento, nem alguém que estudou na Universidade Hebreut Jerusalém, Universidade Hebraica de Jerusalém, para aprender a língua do Antigo Testamento. Não venho aqui como portador de bacharelado em teologia, mestrado e doutorado na Universidade Americana e pós-doutorado em educação, porque tudo isso é estrume, é lixo diante das excelências do nosso Deus.
Eu venho aqui como antena, capaz de captar a mensagem do coração do meu Deus desde o terceiro céu e transmitir o seu recado aos corações de vocês. Porque o Senhor Jesus é quem eu sirvo, e se aquele que quiser andar atrás de mim, negue-se a si mesmo. Deixa a vaidade, deixa os cargos, deixa os anéis. Tudo isso é transitório, tudo isso é passageiro, efêmero e fugaz. E venho aqui com temor e tremor dizer ao pastor Cisino Bernardino que eu vejo o irmão, meu irmão, como Shaul Shalia, o apóstolo São Paulo, um homem que tinha um ardor missionário no seu coração e apaixonado pelas almas. E eu me lembro que a doutora Alda Veloso, que está ali trazendo essa caravana médica missionária aqui do irmão, né? Quando chegou lá, que me disse que o irmão João Amaral, né, estava ruim, estava internado. E ela, como médica, ela ficava ligando para cá, para o hospital, e pegava na UTI e dizia para mim: pastor, ele vai morrer. Eu digo: não vai, Alda. Vai, pastor, como médica, já teve parada de não sei o quê, pode ter parada do que for, meu amigo. Porque eu estou em aliança de sangue com Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, com Deus. E se porventura isso não valesse, eu estou em aliança de sangue com o Eterno, por Avraham Avinu, Abraão nosso pai, Yitzhak e Yaakov, Isaac e Jacó, aqueles que estão assentados no trono, ao lado esquerdo do trono do Eterno, que ao lado direito está Yeshua HaMashiach, Menat Zeret, Jesus Cristo de Nazaré. E eu disse: não vai morrer, porque eu falei com o Pai, e ele vai ressuscitar. E ele ressuscitou, porque realmente morreu. Ele me contou que morreu. Ele disse que teve, ele disse: eu estava no hospital, depois levaram para casa para morrer, né? Porque o hospital é assim, numa cidade pequena, se ele morre, desmoralizava o hospital, ninguém mais seria internado. Andou para casa, ficou numa semi-UTI em casa. E aí ele me disse: eu tive um sonho de que meu espírito saiu do corpo e saiu subindo, eu passei o telhado, vi meu corpo lá em cima. Isso não é sonho, pastor, é pesadelo. E ele foi no céu, entrou pelo portal de pérola. Ele disse: quando eu entrei, eu vi a pessoa que eu mais desejava ver, aquele homem com a veste branca, está lá, um cinto de ouro, e veio na minha direção, e eu disse: é meu Senhor Jesus. E na hora que chegou na minha frente, não era Jesus, era o pastor Átia dizendo: está fazendo o que aqui? Vamos descer. Ele: me larga, eu não tenho nada com você, eu quero ficar aqui. Eu digo: vai descer. Isso é interceder, irmão, é intercessão. Quando você intercede por alguém, você se coloca no lugar de alguém, diante de Deus. E se você tiver intimidade com Deus, Ele vai te ouvir e vai te responder. Quero também aproveitar a oportunidade, pastor, para meus filhos que estão lá na Suíça, pastor Augusto, pastora Leandra, Flávia Valentina, missionária, Sandra, pastor Eliseu de Oliveira, que está na Argentina. Quero dizer para eles que o Eterno tem a sua destra de poder e de glória, na qual estão o querer e o efetuar, e a chave de David, que abre ninguém fecha, que fecha ninguém abre, estendido nas suas direções, queridos. E vocês estão debaixo do santo talite do Senhor, isso que é importante. Estou muito feliz de estar aqui nessa noite memorável e inesquecível. E quero aproveitar a oportunidade, viu, pastor Alexandre? Fica de pé aí, pastor Alexandre. Esse jovem pastor aí, ele fez algo que ninguém nunca fez no mundo. Lá em Malden, nos Estados Unidos, ele comprou uma sinagoga, uma Beit Knesset. Judeu não faz negócio com cristão. Quer dizer, faz quando tem um ganho de dinheiro para vender a sinagoga, meu irmão. Missionária Elba. A cidade queria comprar a sinagoga. E sabe o que é que o rabino disse? Nós vamos vender aquele seguidor de Yeshua. Olha aí, uma sinagoga.
Deus abençoe você, a pastora Elaine. A pastora Elaine está lançando um CD, não está, pastora? Também ali a Dera Barbosa da Bahia. Fique de pé, Dera. Dera era do trio elétrico da banda Beijo. Era a banda Voou, ela. Mas hoje é uma serva do Deus Altíssimo. Está servindo a Deus lá. Amém, queridos? Então, aqueles que trouxeram suas Bíblias, vão abri-las conosco. Irmão, sentem aí, meu irmão. Meu irmão, por favor. Mas ainda tinha também hein, Alda? Sabe que o pastor Cino Bernardino queria ir embora. Queria ir para Jerusalém Celeste. Ia ser operado e tal. Queria ir para Jerusalém. Estava querendo ir embora. A pastora lá chegou chorando lá. Deus tem um propósito muito grande na vida dele. Aí chega lá o pastor João, que eu nem conhecia, né, na igreja. E aí eu estou pregando, aí eu olhei, Deus me mostrou um cajado na mão dele. Você é pastor, né? Ele vai pregar aqui de noite. Ele, não prego não. Eu disse, que negócio de pastor que não prega? Eu sou missionário. E à noite ele pregou e falou da história dele como missionário, do projeto dele, que tinha ganho várias almas lá na Ilha de Páscoa. E precisava construir uma igreja. Você lembra disso? E eles queriam que levantassem uma oferta para construir a igreja. Eu digo, aqui levanta a oferta assim, bora aqui, ó. Não quer negócio de envelope, nem negócio de sacola, não. Lá na igreja não passa sacolinha, não, passa sacolão. Joga o dinheiro aqui. E aí o dinheiro veio para fazer a igreja, irmão. Né? E aqui eu tirei a primeira oferta para Cuba, em 99. Não é isso? É pena que eles não estejam aqui agora, então deve ter saído para jantar e tudo. Viu, pastor? Mas eu fico feliz, porque o Senhor diz assim, eu honro aqueles que me honram. Não está aqui o ex-candidato a governador da Bahia em 2006, concorrendo com 8 candidatos, inclusive com Wagner, Jacques Wagner, o governador da Bahia, Paulo Soto, e eu fui o terceiro mais votado, sem dinheiro de petrolão, sem dinheiro de mensalão, sem nada, com R$26, com 60 dias de campanha. E Deus me disse, você não saia candidato a nada, que eu não quero você na política. Eu disse, vou sair, porque eu não posso mentir no púlpito. Eu estou dizendo às pessoas assim, não deixem que nada nem ninguém mate seus sonhos. Eu tenho esse sonho e vou sair. Se você me eleger governador, glória a Deus. Não me eleger, aleluia. Se quiser me levar, me leva. Terceiro mais votado, né, Bíblia? Glória a Deus, meu Deus do céu. Estou muito feliz, querido, estar com vocês, estar com o pastor Cizino, com sua esposa, que já intercedeu por mim há poucos instantes. A Bíblia diz que o Senhor é aquele que esquadrinha os nossos rins. Está na Bíblia. E às vezes você não sabe o que é isso. Você não tem costume de acordar de noite para orar, dorme até o dia amanhecer, até meio-dia, aí de noite dá vontade de fazer xixi, é Deus esquadrinhando o seu rim. Aí você acordou, Deus aí, conversa comigo, filho. Está acordado, né? Foi o que ele fez comigo nesse instante. Quero ir ao toalete. Aí disseram, só tem ali no gabinete do pastor. Se não foi, o irmão foi me levar lá. Quando eu cheguei lá, estava a festa lá, missionária, todo mundo orando. Eu disse, ora por mim, que eu preciso de oração, carícia. Ela orou por mim, e aqui eu estou pronto para fazer o que ele quiser. Como antena. Ei, meu Deus, você é tremendo. Você é maravilhoso. Ele é maravilhoso e conosco está. Quem chorando chegou, pedindo uma bênção, hoje vai levar. Glória a Deus. Você crê nisso? Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim, você sabia? Mas olhe mesmo, meu irmão. Olhe nos olhos dela. Quando você estiver conversando com a pessoa, que a pessoa estiver olhando para cima, para baixo ou para os lados, caia fora. É uma pessoa falsa.
Pessoa confiável olha dentro dos seus olhos. Os olhos são as janelas da alma. Quem é que é servo de Jesus? Levanta a mão aí. Eu não sei se vocês observaram que eu não levantei minha mão, porque eu não sou servo de Jesus. Eu sou servo de Deus. Jesus disse: eu não vos chamei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamei amigos, porque tudo quanto eu trouxe de meu Pai, eu vos dei a conhecer. Quem é amigo de Jesus? Aleluia. 1 João 15, 3 João 15, Yohanan Shalia, o apóstolo São João, ele diz: saudai aos amigos pelo nome. O maligno conhece as pessoas pelo apelido, e eu digo com autoridade porque eu fui satanista. A maioria que está aqui conhece, né, Gilvan Rodrigues? Conhece meu testemunho, minha vida, né? Mas uma mulher de 1,50 m de altura resolveu jejuar e orar, para que Deus impedisse meu projeto de vida, que eu esperava completar 35 anos para ser ministro da Suprema Corte. E não tinha como eu não ser. Governo revolucionário, procurador da Justiça do Trabalho, na maior e mais poderosa escola política civil do Brasil, a do velho Antônio Carlos Magalhães. A vaga era minha. E ela vai lá orar, que eu não estou sabendo disso, fui saber depois do testemunho dela, e diz: faz de meu marido um ministro do Evangelho. Imagine, eu não queria isso para meus inimigos, quanto mais para mim. Eu não tinha prestígio com Deus, ela tinha, né? E Deus, os dois querem ser ministros, bota ele do Evangelho. E hoje, depois de 28 anos de ministro do Evangelho, se eu pudesse desistir de ser pastor, eu não queria. E se eu pudesse desistir, eu não podia, porque ele me seduziu, e seduzido eu estou. Amém, queridos? Aqueles que trouxeram suas Bíblias, vão abrir conosco em Sefer Yeshayahu Hanavi, no livro do profeta Isaías, capítulo 53, verso 1. Acharam um texto? Digam aleluia. Não acharam? Digam misericórdia. O versículo 1 é muito grande. Diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Mas eu quero só ler essa palavra aqui: quem deu crédito. E quero ouvir as vozes das mulheres. As mulheres, quem deu crédito? Olha aqui, mulher. Existe uma arma letal, mortal, de um poder de destruição altamente devastador. Chama-se míssil balístico intercontinental de ogiva nuclear de fragmentação. Você dispara ele daqui de Camboriú e ele vai destruir lá a capital da Argentina, Buenos Aires. E ele desloca uma velocidade vertiginosa que chega pertinho da velocidade da luz. Mas não existe nenhum míssil balístico intercontinental de ogiva nuclear de fragmentação que consiga ultrapassar em velocidade uma mulher cheia do Espírito Santo correndo de joelhos para Jesus. E foi uma mulher dessa maneira que me trouxe aos pés de Jesus. E eu quero que você saiba, mulher, que Deus é completa, plena, total e cabalmente apaixonado pelas mulheres, porque são as mulheres que povoam os céus. Se não houver mulheres na terra, só teria anjo nos céus. Tem mulher na terra, tem salvo nos céus. O Senhor nasceu em carne, tem humanidade e tem gideões missionários da última hora.
Os homens, quem deu crédito? Por isso que Deus é apaixonado pelas mulheres. Ou é frouxidão, ou é covardia. Está bem claro em Bereshit, no livro de Gênesis. Zahá, Unequevá, Baraotã. Macho e fêmea os criou. As mulheres, quem deu crédito? Agora só os que são machos. Quem deu crédito? Aí abalou os céus. Agora todos juntos, quem deu crédito? Glória a Deus. Deus da Bíblia, conforme a tua palavra em Mateus 18, 19, em concordância com o Espírito da Aliança e na autoridade do nome de Yeshua HaMashiach. Ó meu Senhor querido, unge agora mesmo com o sangue precioso do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, os ouvidos, as mentes e os corações de todas as pessoas neste santuário, em toda essa cidade e através do milagre da televisão, em quaisquer dos lugares, por mais ignotos que sejam, ao redor do mundo. Ó Senhor, na autoridade do nome de Jesus, o Messias, traz cada uma das mentes cativas ao Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos, meu Senhor querido, por esse Mahanaim, esse bando de anjos guerreiros que estão na lateral deste ginásio, nas laterais, com essas armaduras de ouro puro, finíssimo, reluzente, com essas espadas de fogo brilhante na mão. E na autoridade do nome de Jesus, o Messias, nós ordenamos a esses anjos que amarrem todo o espírito contrário a Deus e levem-os para o abismo sem retorno. Na autoridade do nome de Yeshua HaMashiach, quebramos as forças de principados, governos satânicos do diabo, operando contra quaisquer vidas e contra esta obra, ordenamos, recuem agora. Na autoridade do nome de Yeshua HaMashiach, nós desfazemos no mundo do espírito, no mundo do homem, todo o projeto, todo o plano, toda a obra, toda a ação, toda a operação do maligno, seus agentes das trevas, profetizamos vitória do Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos, meu Senhor, pelos teus anjos guerreiros acampados também nos estacionamentos externos e em cada uma das residências de cada uma das pessoas aqui presentes e famílias aqui representadas, para proteger e para guardar o patrimônio de todo este povo contra os demônios predadores. Pai, nós te oramos agradecidos e declaramos que esta é a tua hora. Amém, queridos? Quem deu crédito? Crédito, queridos, significa, no vernáculo, a língua que nós falamos, confiança, fidúcia, saldo poupudo em conta bancária ou em caderneta de poupança. E quando nós lemos isso, o nosso olhar passa a ver o reino de Deus como um grande estabelecimento bancário, uma grande agência bancária celestial. E nesse momento eu quero fazer essa pergunta e não quero que você me responda. Você vai responder a você mesmo. Você tem crédito com Deus? Você tem crédito com Deus? Quando nós observamos o reino de Deus como uma grande agência bancária, não estamos observando como o Deutsche Bank, o Banco da Alemanha, nem como o Bank of London, o Banco de Londres, Bank of America, La Banca de Itália, Banco do Brasil ou Caixa Econômica. Porque esses estão susceptíveis a falir, a quebrar a qualquer momento. Nós estamos falando no Banco Celestial, que não trabalha com dólar. Tá bom. Vai descansar. Grato, querido. Obrigado, pastor. Não trabalha com real, nem com dólar, nem com iene, nem com marco alemão, nem com libra esterlina. O Banco Celestial trabalha com aquilo que está escrito em Ageu capítulo 2, verso 8. Hakisef Sheli, Verrazahav Sheli, Homério Vates Vaote. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. E eu quero que vocês saibam uma coisa importante, querido, para vocês todos,
que no momento que o Senhor Jesus se confrontava com aquela prostituta, meio-dia, só a pino, lá em Shomron, naquela cisterna que Yaakov deu ao seu filho Yosef, ela fez uma pergunta a Jesus a respeito de Deus e do Mashiach, do Messias, e Jesus, e como ela devia adorar, se devia adorar ali naquele monte, ou se devia adorar em Israel, em Jerusalém, em Jerusalém. E o Senhor Jesus, Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Se Deus é Espírito como realmente o é, para que Espírito quer prata e quer ouro? Ele quer para dar a mim e a você. Se você não quer, eu quero. E por que tem tanto crente, tanta pessoa piedosa, cheia do Espírito, batizado no Espírito Santo e com fogo, que não tem dinheiro para pegar o ônibus, não tem dinheiro para pagar o condomínio, a escola do filho, num estado de miséria terrível, num estado de mendicância gospel, é um begging gospel, um mendigo evangélico. Por que isso? Por causa de Deus? Não, querido. Diabo não destrói crente. Jesus resolveu o problema do diabo quando triunfou dele na cruz e expôs ele ao vitupério, e pisou na cabeça dele e rachou a cabeça dele. Pecado não destrói crente, porque o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos lava, nos purifica de todo pecado. Aquele que peca e confessa alcançará misericórdia. O que é que destrói crente? A ignorância destrói crente. Osés capítulo 4, verso 6, o Deus da Bíblia diz: o meu povo está sendo destruído pela ignorância. É a ignorância do Jornal Nacional, das coisas que estão acontecendo por aí, de Lava Jato, esse negócio? Não, é a ignorância da palavra que prevalece, querido. A ignorância da palavra que prevalece. A Bíblia diz, por ordem imperativa de Deus: Raviu etikol ramaser el beit raotizar, trazei todo o dízimo à casa do tesouro. Já viu isso na Bíblia? Malaquias capítulo 3, ele começa dizendo: por que me roubais nos dízimos e ofertas, vós a nação toda? É uma pergunta que ele está fazendo. E os caras de pau respondem: em que nós te roubamos? Eles me roubam no dízimo e na oferta. Irmão, eu sou também, e ninguém é perfeito, um profissional de direito, professor de direito constitucional. Existe nesse Brasil um código penal, e o código penal, nos crimes contra o patrimônio, ele diz que define o que é crime de roubo e crime de furto. Ele diz que você pegar uma coisa alheia, móvel, para você ou para outra pessoa, é furto. E você pegar essa mesma coisa para você ou outra pessoa com violência, é roubo. Meter uma arma, meter uma faca, é crime de roubo, não é, Misael? Você que é jurista. Agora você observe, Deus disse assim: por que me roubais, não é porque me furtais. É um negócio tão sério, que o sujeito que é ladrão de Deus, não é dizimista nem ofertante, é como se metesse um 38 na boca de Deus, e assaltasse Deus tomando aquilo que é dele. E muitos crentes são crentes iguaizinhos àqueles dois que foram crucificados com Jesus, um do lado esquerdo e outro do lado direito, ladrões de Deus. E muitas vezes não se ensina isso, meu querido irmão, amigo Hidecaso Takayama, não se ensina isso na igreja, mas não ensinam porque não sabem, ou porque não querem saber, que o sujeito pode ser crente, pode cantar no coral, pode ser cantor, pode ser missionário, pode distribuir folheto, mas se não for dizimista e ofertante, quando morrer vai para o inferno. Sabe por que vai? Porque a Bíblia diz que os ladrões e os salteadores não herdarão o reino de Deus.
E o pior ladrão é aquele que rouba o seu melhor amigo. Eu fui delegado de polícia, ninguém é perfeito, prendi muita gente, muita quadrilha de bandido. E ladrão não rouba na cidade dele, na rua dele, não rouba o amigo, senão morre. Vai para o inferno. E se você não entregou o dízimo na sua igreja, nem oferta, aproveite e logo entregue hoje. Se redima com Deus. Mas ele continua falando. E depois, pastor Moura, fazei prova de mim. Fazei prova de mim, se eu não vos abrir a janela dos céus e derramar sobre vós maior abastança. Diz o quê? Que Senhor? E eu vatisvaote, o Senhor dos Exércitos. É isso que me choca, irmãos queridos. Primeiro ele diz assim: se eu não vos abrir a janela dos céus. Você já parou para pensar qual foi a primeira vez que Deus abriu a janela dos céus? Está em Gênesis, Bereshit, Gênesis capítulo 6. E abriu o Senhor as janelas dos céus e as comportas da terra, e mandou dilúvio sobre a terra. Se você é fiel no dízimo e oferta, ele vai mandar um dilúvio de bênçãos multiformes e copiosas, tanto espirituais quanto materiais, para a sua vida. E o que é que ele diz? E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Nós judeus aprendemos desde criança que existem 7 nomes redentivos para Deus. Eu tenho um livro, que é um curso completo de hebraico, talvez esteja aí, não sei em que lugar. Aí você vai ver 100 nomes de Deus no Antigo Testamento. Mas todos os judeus conhecem esses 7 nomes redentivos, não quer dizer que são 7 deuses. Mas isso é baseado numa coisa que toca no nosso coração de maneira importante. Um sujeito chamado Moshe, que depois passou a ser Moshe Rabbeinu, Moisés, nosso mestre. Estava na casa de Reuel, seu sogro, que era Ietro, era sacerdote. E às vezes a pessoa diz: como é que um sujeito lá metido no meio do deserto, em Midian, podia ser sacerdote? De Deus Altíssimo. É a Bíblia. É porque morreu Sara, e Abraão casou com Quetura, e teve filhos, inclusive Midian, e depois botou os filhos todos para fora com Quetura, para não herdar com Isaac, e ele imigrou de Hebron, foi bater lá naquele lugar, botou o nome de Midian, e ali está o neto dele, filho, bisneto de Abraão, que aprendeu. E Moisés cai ali. Não existe coincidência no reino de Deus. Aliás, existe coincidência quando Deus faz um milagre em sua vida e fica escondido para você não saber que foi Ele. O reino de Deus é o reino da providência, o reino da jesuicidência, querida. E aí ele não conhecia Deus, não conhecia nada, Moisés. E um certo dia ele está pastoreando lá, vivia 0,800, não pagava nada, era sustentado pelo sogro, ainda tinha mulher, a filha do sogro, né? Vida boa, né? E aí ele sobe, e quando ele chega naquele monte lá em cima que estava fumegando, ele ouve uma voz que ele não sabia quem era, de voz de muitas águas, que faz: Moshe! Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: você sabia que o nosso Deus nos conhece pelo nosso nome? O diabo te conhece pelo apelido. Abra a página de polícia no jornal que você vai ver cara de jegue, focinho de mula. Mas a Bíblia diz que o meu e o seu nome estão gravados na palma da mão de Deus. E ele diz: chamei-te pelo teu nome e tu és meu. E o meu e o teu nome estão gravados no livro da vida do Cordeiro, com o sangue precioso de Yeshua HaMashiach, Filho do Deus Altíssimo. E Deus, Moshe, e ele toma aquele susto, fica olhando para ver se tem alguém escondido ali, falando com ele. E o Senhor grita lá desde o terceiro céu: Ratirrícida, descalça-te. Ele, como levita, sabia que na presença do Senhor tinha que ficar descalço. Ele estava com aquele trapo de couro no pé. Aí o Senhor chega para ele e diz assim: olha aqui, você vai voltar no Egito. Imagina, é como se desse uma bicuda na canela do sujeito. O sujeito fugido da justiça, réu de morte, por crime de homicídio e de ocultação de cadáver. Faraó era o Barack Obama daquela época, era o xerife do mundo.
Estava doidinho para matar ele, e o Senhor chega de volta para o Egito. Está brincando, Deus? E o que é que eu vou dizer lá? Quem me mandou lá? Que é o mais poderoso da terra, é Faraó. Aí o Senhor disse para ele: diga que quem te mandou, Erie, Asher, Erie, eu sou quem sou, eu era quem era, e eu serei quem você necessitar que eu seja. É aí que entram os 7 nomes redentivos. O nome dele, na língua hebraica, que você não pode dizer lá na sinagoga, o rabino lhe mata. Porque está escrito que não vai tomar o nome de Deus em vão. Mas eles estão numa aliança diferente, a aliança da Torá, a aliança da lei. Nós estamos na aliança do sangue, irmão. O nome dele é Jeová. Diga Jeová. 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 Deu Jeová em português, Jeová em inglês, Jeová em espanhol. É Jeová, que significa o alto, com o alto existente que se revela, aquele que faz as coisas acontecerem, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência coisas que nunca existiram. Eu serei o que você necessitar que eu seja. Então você está triste, está precisando de ser pastoreado. Aí é Jeová Rohi, o Senhor que me pastoreia. Aliás, está no Salmo 23 de Davi. Jeová Rohi Lo Ersar, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se você está passando por momentos tempestuosos, momentos psicológicos dramáticos na sua vida, Jeová Shalom, o Senhor que é a minha paz. Se você está com medo de andar na rua, porque a violência campeia nesse país, não tenha medo, que Deus não lhe deu o espírito de medo, mas de amor, de poder, de moderação. Você clama para Jeová Nissi. Diga Jeová Nissi, o Senhor que é a minha redoma, o Senhor que é a minha proteção. O pessoal disse que é o Senhor que é a minha bandeira. A bandeira em hebraico é Degel. Nissi é redoma, é proteção. Aí você está doente, querido. Aí você clama para Jeová Roferá, que o povo diz Jeová Rafá. Rafá é o particípio passado do verbo curar, quer dizer, o Deus que já era, que curava. Roferá é o presente indicativo, e é ele mesmo quem diz, Ani, Jeová Roferá, eu sou o Senhor que te cura, o Senhor que te sara, o Senhor que te sana. Está com problema na justiça, seu patrão não quis lhe pagar, está devendo? Aí você clama Jeová Tzidkenu, o Senhor que é a minha justiça. Está como se diz lá no sertão, Durango Kid, sem um tostão no bolso. Clama para Jeová Iree, Jeová Jiré, o Senhor da prosperidade e da provisão. Está se sentindo só? Está se sentindo só? Clama para Jeová Chamar, o Senhor que está presente. Ele está mais perto de nós do que o ar que nós respiramos. Ele é ela, Deus Criador. É o Elion, o Deus Altíssimo. É o Olam, o Deus Eterno. É o Gibor, o Deus campeão, o Deus guerreiro, o Deus vencedor, que guerreia as nossas guerras e que nunca aprendeu, nem vai aprender nunca a perder. É aquele que nos conduz em triunfo de vitória. El Shaddai. Shaddai é uma frase hebraica que está resumida. Shaddai. Shaddai significa Shomer Dalat Israel, o Deus que guarda as portas de Israel. E a palavra Shaddai, toda palavra em hebraico tem um chores. Chores quer dizer, tem uma raiz. Shaddai vem da raiz Shad, que é peito, teta de mulher, mama. Significa o Deus que me mantém e me sustenta e me alimenta nas suas tetas, nas suas mamas. Shaddai.
E nós sabemos que ele é masculino, não tem teta para você mamar. Mas Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, em Salmo 37,4, ele diz assim: mame nas tetas de Deus e ele satisfará o que você desejar no seu coração. Deleita-te também no Senhor e ele satisfará o desejo do seu coração. Porque a intimidade conosco, irmão. Eu amo aqueles que me amam e amo muito mais aqueles que de madrugada me buscam, porque eles me acharão. Eu me lembro de você, uma vida boa de sheik das Arábias lá nos Estados Unidos, né? Estou bem aqui, carro, casa. Oh Deus, você me deu essa bênção. Eu não mandei você vir para aqui, para a América não, meu amigo. Volta lá para a província do Brasil. Ele é soberano. Diga, Deus é soberano. Ele é El Malech HaRamim, o Deus cheio de misericórdias. E a Bíblia diz que as misericórdias dele são a causa de nós não sermos destruídos. Elas não têm fim e se renovam para conosco. Por que se renova para conosco a cada manhã? Você chora a noite toda, o choro pode durar a noite toda, mas a alegria vem pela manhã. Por que pela manhã vem a alegria? Porque Yeshua, Jesus, é a estrela resplendente da manhã. Quando amanhece o dia, ele chega junto de você. Takayama, está querendo o quê? E a Bíblia diz que ele é a alegria dos homens. E a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Glória a Deus. E aí Deus chega para Moshe e diz assim: Moshe, Moisés, esse negócio aí na sua mão é o que? Moisés, isso aqui é meu cajado. Por que você está com esse cajado? Cajado aqui no meio do povo de Israel significa que eu sou líder, eu sou chefe, eu tenho poder, eu fui empoderado. Aí Deus, isso aí, né? Então joga esse negócio desse cajado no chão. Ele aí jogou o cajado no chão, virou o que, igreja? Uma cobra. Aí Deus disse, o que é que Deus disse para ele? Pega agora na cauda dessa cobra. Quando ele pegou, virou o que? É isso aí. Aí Deus disse, o seu poder, a sua autoridade, o seu dinheiro, a sua caderneta de poupança, tudo que você tem, vai virar uma cobra. Mas na hora que você colocar isso na disposição de Deus, essa cobra vai virar um cajado, um símbolo de autoridade na sua vida. Aí o Senhor chegou para ele e tocou na ferida de Moisés. Eu gosto que Deus se confronta conosco assim. Como Iov, o livro mais antigo da Bíblia, em Sefer Iov, o livro de Jó. Jó disse, aquilo que eu não queria caiu em cima da minha cabeça. O que ele tinha medo caiu em cima da cabeça dele. Eu estava nos Estados Unidos, lá em casa, lá em Orlando. E aí li uma reportagem no Time de um sujeito no Texas que ele era fazendeiro, uma grande fazenda, e ele tinha pavor de avião. Nunca, com 60 anos de idade, nunca entrou no avião, porque ele tinha medo de o avião cair e ele morrer. E ele estava no trator na fazenda dele, e um aviãozinho, um teco-teco, entrou em pane seca, quer dizer, acabou o combustível, caiu em cima do trator e matou o sujeito. Quer dizer, aquilo que ele temia, caiu na cabeça dele. Dando-lhe do espírito de medo, querido, de amor, de poder e de moderação. Amém, querido? Aí Deus se confrontou na ferida de Moisés. Moisés, sim, Senhor, mostra sua mão direita, sua destra. Aí pronto, esse era o grande problema dele. Porque toda vez que ele olhava para a mão dele, ele via sangue. Assassino, criminoso, derramou sangue de um ser humano na terra. Mostra a sua mão. Senhor, vamos deixar essa conversa para lá, vamos falar em coisa séria. Esse negócio de mão para quê? Mostra a mão. E ele, temendo e tremendo, estendeu a mão, pastor Josias, para Deus. Aí Deus olhou e disse, agora mete no seu peito, no seu coração. Ele meteu a mão, puxa, lepra. É isso, lepra é símbolo de pecado. Você matou um homem, você é um pecador. O que é que você merece? Agora mete de novo a sua mão no peito, no coração. Ele meteu. E agora? Agora a lepra foi embora, porque agora você está comigo e seus pecados foram perdoados. Você agora é nova criação. Se alguém está em Cristo, nova criação é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez. Nova igreja, diga crente. Não tem passado.
Só quem procura. Aliás, lá na terra dos seus ancestrais, tem o maior e o melhor navio oceanográfico do mundo, o mais perfeito e mais completo. E os caras descobriram que são mais de 6.000 metros, 6 quilômetros de profundidade, região abissais. E é lá que Deus botou os pecados da gente. Na profundeza dos mares, não mais se lembra. Só o diabo mergulha, que não tem equipamento para mergulhar lá não, irmão. Só o cão que vai lá para querer buscar. E quando o cão falar do seu passado, fale ao cão o futuro dele. Você vai arder por toda a eternidade no lago de fogo e enxofre. Olha, por esse telão aqui, que está na minha cara, segundo o meu querido pastor Wesley, eu estou debaixo da autoridade espiritual de vocês. Porque a autoridade espiritual é a base do trono de Deus. E tem gente que não submete à autoridade espiritual, não submete ao seu pastor e vem com a maluquice do diabo, dizendo: eu vou sair da igreja porque aqui terminou meu tempo aqui. Isso aí é coisa do diabo. Olha, está escrito na Bíblia: Tissadik katamai fra queres halibanon isgué. O justo florescerá como a tâmara, como o cedro do Líbano crescerá. E a tâmara não é palmeira não, é catamá, como a tâmara, que é um tipo de palmeira, mas é a única palmeira que cresce, viceja e dá fruto em qualquer terreno que for plantado. Plantou na praia do mar, dá fruto. Plantou em cima do telhado, dá fruto. Plantou no mangue, dá fruto. Plantou na cidade, dá fruto. Plantou no deserto, dá fruto. Então você tem que frutificar onde Deus te plantou. E se lembrar do homem mais sábio sobre a terra, Shlomo Hamelech ben David Hamelech, o rei Salomão, filho do rei Davi, quando ele diz assim: como ave que anda vagando fora do seu ninho, é aquele que está fora do seu lugar. E aí o apóstolo Shaul Shali, o apóstolo São Paulo, ele diz assim: crente, chama-se monkey gospel em inglês, entendendo? Macaco crente, macaco evangélico, que é aquele que fica pulando de galho em galho, entendendo? Em vez de estar negando, não, porque eu vou aqui, meu tempo cessou aqui, e ovelha livre. Ovelha livre só tem uma: Reilel ben Shaá, Lúcifer. Se a ovelha fosse livre, Yonah Hanavi, o profeta Jonas, iria para a Espanha, para Tachish, para Tás. Mas como a ovelha não é livre, Deus mandou um maremoto para botar ele no lugar onde Deus mandou. E aí que você vê a misericórdia de Deus fluindo, né? Porque um grande peixe, não foi baleia, é o Dag Gadol, um grande peixe, engoliu ele. Não é isso, pastor Giovanni? E o nosso saudoso pastor lá do Rio Grande do Sul, santo homem de Deus, dizia: aí que está a misericórdia de Deus, porque peixe tem duas saídas. E Deus preferiu que o peixe vomitasse, por misericórdia, ao peixe, e não a Jonas. Que ele deveria ser pelo outro lado. O sujeito que desobedece, tem que cair com a cara no estrumo. Glória a Deus. E aí vou te ensinar: quando você for entregar seu dízimo e sua oferta, não esqueça que ele disse, olha o que ele diz, que ele vai mandar um dilúvio de bênção, diz Jeová Tzevaot, Senhor dos Exércitos. É isso que me choca. Como é que meteram o Senhor dos Exércitos no dízimo e oferta para te abençoar? Tinha que meter Jeová Irê, o Senhor da prosperidade e provisão, e não o Senhor dos Exércitos. É porque Deus sabe que para o crente entregar o dízimo e oferta é uma guerra. É uma guerra terrível. O cão de não entregue não quer muito, você é maluco. O Brasil está em crise, é mentira. Se o Brasil está em crise, problema do Brasil, porque nós estamos em Cristo. E as pragas e as maldições vinham sobre os egípcios, mas não vinha sobre o povo em aliança com Deus. Diga: eu estou em aliança de sangue com Deus por Jesus Cristo. Esse ano é o ano da abundância.
Eis que eu te darei muito mais, abundantemente, além daquilo que você pediu, daquilo que você pensar, segundo o meu poder que você opera. E ele diz também uma coisa importante, quando você vem entregar o dízimo e a sua oferta, né? Depois fazer prova de mim. O problema é que você está na miséria, passando necessidade, é porque você tem um coração piedoso, entrega. Eu ainda tenho ali 14 minutos, 36 segundos e... Tá, os outros deixa para lá. E aí o que é que acontece? Quando você vem entregar seu dízimo e oferta, aprenda isso. Se tiver um gasofilácio, tiver um altar para você colocar, tiver o irmão passando com aquele saquinho, aquela sacolinha, você coloca seu dinheiro ali, segure ali naquele negócio e diga assim: olha aqui, está escrito na tua palavra que a tua palavra é a verdade. Está na Bíblia, João 17:17, foi Jesus que disse: tu velas pela tua palavra para cumprir a Jeremias 1:12, me autoriza a te lembrar, Isaías 43:26. Estou fazendo prova de você agora, estou sendo fiel, estou precisando de um carro, estou precisando de minha casa, e não é minha casa, esse programa Minha Casa Minha Dívida, não, é uma casa paga, quitada. Peça coisa grande, irmão. Jesus disse: aquele que não se fizer como uma criança não pode entrar no reino de Deus. Eu aprendi isso com meu neto de 6 anos. Meu neto de 6 anos chegou para mim e disse assim: vovô, você vai me dar presente de aniversário? Eu digo: depende, vamos discutir esse negócio. O que é que você quer? Ele fez: eu quero uma roupa de super-homem. Aí eu aprendi o que é que o Senhor quer dizer. Criança só pensa grande. Por isso que Jesus disse: aquele que não se fizer com uma criança não pode entrar no reino de Deus. Não peça miséria ao Senhor, não, pai. Peça coisa grande, porque Deus é Deus de grandes coisas. Amém, querido? E para com esse negócio de ficar feito mendigo, olhando para a mão de Deus e pedindo esmola. Me dá, me dá. Aí você vai deixar de ser crente para ser o quê? O que é que a Bíblia diz? Que tem 2 irmãs. Dá. A sanguessuga, você vai ser um sanguessuga. Pare de olhar para as mãos de Deus e olhe para o rosto de Deus, para adorá-lo em espírito e em verdade, no esplendor da sua formosura, na beleza da sua santidade, na magnitude da sua altura e na megacidade da sua majestade. Olha para o rosto dele e adore, porque ele diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus, e todas as outras coisas os serão tiradas, acrescentadas. Então por que você não busca? Fica mandando o seu currículo para deputado, para vereador, para presidente de câmara, presidente de não sei o quê, para governador de estado, pedindo favor, rapaz. Peça ao seu Deus e ele vai obrigar alguém a fazer, porque ele é soberano. Deus é o Deus que não precisa olhar para cima, não tem ninguém acima dele. Ele olha para baixo. Os olhares de Deus estão em cima da gente, os fiéis da terra. E abaixo de Deus todo mundo é servo, até o cão, até o diabo é servo. Deus é tão soberano, Takayama, que lá numa cidade da Bahia, do interior da Bahia, Amargosa, aliás, Jacobina, Deus mandou Satanás pregar o evangelho. Ele deve ter gritado e tal, mas foi. O médico da cidade, no dia de sábado, na refeição da noite, com a família e 2 crianças, a esposa e 2 crianças. E aí a esposa chegou para ele: filho, precisamos dar uma religião aos nossos filhos. Religião para quê? Você não tem religião nenhuma, para que religião? Que religião é um freio, né? Orienta a criança. E que religião você quer dar? Vamos ser espírita. Por que espírita? Porque todo domingo os meninos que vão aí para o centro espírita passam a tomar do banho, todo penteadinho, todo mundo cheiroso. Então é um negócio bonito, vamos ser espírita. E eles foram. Quando chegaram no domingo, pastor Paulo, na sessão espírita, Mara Lima, a presidente do centro da sessão estava na porta, recebendo todo mundo. E aí quando chegou, o diabo pegou a mulher. Aí a mulher chegou: estão fazendo o que aqui? Eles: nós viemos aqui para dar Deus ao nosso filho. Aí disse: aqui não é lugar de Deus não, aqui é do diabo. O lugar de Deus é ali na igreja presbiteriana.
E eles foram ser presbiterianos, o cão pregou o evangelho. Porque Deus é soberano. E a Bíblia diz que Deus o honrou tanto que lhe deu um nome que está acima de todo e qualquer nome que se nomeia. Um nome ao som do qual todos os joelhos têm que se dobrar e todas as línguas têm que confessar que só Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Sabe o que é que significa que Deus deu a ele um nome que está acima de todo e qualquer nome? Não sabem. O nome de Jesus está acima do nome câncer, está acima do nome AIDS, está acima do nome microcefalia, está acima do nome zika, está acima do nome chikungunya, está acima de todo e qualquer nome que se nomeia. É um nome ao soar do qual todos os joelhos têm que se dobrar e todas as línguas têm que confessar que só Jesus Cristo é o Senhor. E você vai ver naquele dia, porque nós vamos julgar os vivos e os mortos. E você vai ver na hora que o arcanjo Miguel, oh meu Deus, ao toque do shofar, toca o shofar e ele grita o nome. Nós estamos lá. E ele grita o nome das pessoas que vão ser julgadas na presença do tribunal do grande trono branco. E ele grita o nome Hitler. Aí lá vem o espírito de Hitler, chega na frente do Senhor Jesus, se ajoelha e diz: Jesus Cristo é o Senhor. Ele vai gritar Lenin, Stalin, e vai gritando esses nomes todos, Nabucodonosor, Ciro, e todos vêm e se ajoelham. E quando todos forem passando, confessam e vão para o lago de fogo e enxofre, aí vem uma figura de lá que você já ouviu falar, mas que eu conversava com ele como estou conversando com você nas suas 7 caras. E ele vem de lá todo tremendo, todo balançando. O nome dele é Satanás. E na hora que o arcanjo gritar Satanás, ele vem de lá todo tremendo e todo mambembe e vai se ajoelhar diante de Jesus e vai gritar: Jesus Cristo é o Senhor. Que ele prechamará badepiquiru modernar. Porque Jesus é a semente da mulher, é o doce cantor de Israel, é a pérola de grande preço, é o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Ele é o leão da tribo de Judá. Eles meteram ele na cruz porque ele era o Cordeiro de Deus, e agora ele vem em glória como leão. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é o Alfa, ele é o Ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é aquele que é, aquele que era e aquele que voltará. Ele é os 7 selos, as 7 trombetas. A mulher vestida com o sol. Ele é Yeshua, Hamashia, Menatizeret. A ele honra, a ele glória, a ele louvor, a ele exaltação, a ele celebração, a ele glorificação, por toda a eternidade toda. Ele é o Filho de Deus, ele é o Senhor. Jesus é Deus, Jesus é Deus, Jesus é o Deus Filho. Ele prechama cala para chimirine magodebata. Nem bem mais que baixa nada.
Baque rolebreche que trebe que labarase. E me que a pouco ela para chapa que imirique to bolabarase. Mema. O Deus a que nós servimos é Shimael, o Deus que escuta. El Roi, o Deus que tudo vê. Metaberel, o Deus que fala. Estou ouvindo a tua voz, Senhor. Fala que teu filho legítimo ouve. Ele está dizendo que aqui dentro agora tem mulheres que têm nódulos nos seios. Você fez exame de mamografia, eu não sou médico, nem quero ser. Ele está falando comigo agora. E que você está com nódulo no seu seio. Você está muito triste, muito preocupada. Ele vai tirar o nódulo agora. Porque ele é Jeová Roferá. Eu quero ver a mão para cima das mulheres, que ele falou mulheres no plural, que estão com nódulo no seio. Levante a sua mão para ser curada agora. Eu quero ver sua mão. Estou vendo uma mão ali, estou vendo aqui, estou vendo outra ali. Levante, ele falou mulheres no plural. Liberta-as, Pai, em nome do Senhor Jesus. Libera do teu poder, Pai, em nome de Jesus. Nódulo no seio, eu te amaldiçoo no nome de Yeshua Hamashia. Saia e não volte mais. Ele está me falando que tem pessoas aqui que tem problemas auditivos, inclusive pessoas com perfuração no tímpano. Ele me disse que tem pessoas que estão como se fora um drone, um zangão, uma abelha dentro do seu ouvido, fazendo zoada. Ele vai te libertar, vai te curar agora. As pessoas que estão com essa enfermidade, levante a mão assim onde estiver. Estou vendo as suas mãos. Liberta-os, Pai. Libera do teu poder, Pai. Labirintite também. Receba a sua cura agora, em nome de Jesus, o Messias. Estou ouvindo a tua voz, fala. Está me falando que tem pessoas que têm enfermidades e deformidades na coluna vertebral. Cifose, escoliose, lordose, bico de papagaio, hérnia de disco. Ele acabou de me falar, levante a sua mão para sair daqui curado. Pode balançar a mão assim, porque Ele é o Deus que fala. Existe um Deus no céu que revela os segredos. Liberta-os, Pai, em nome do Senhor Jesus. Libera do teu poder, Pai, em nome do Senhor Jesus. Coluna vertebral, na autoridade do nome de Jesus. Alinha-te com a cintura pélvica agora, no nome de Jesus. Bico de papagaio, fora, em nome de Jesus, não volta mais. Hérnia de disco, sai, não volta mais, em nome de Jesus, o Messias. Deus está me falando com pessoas, estou ouvindo bem. Fala, Senhor. Claro, estou ouvindo alto e bem som. Está falando com pessoas que têm problemas nas articulações e problema no osso. Está me falando em osteoporose. Está me falando em pessoas que têm reumatismo, estou ouvindo. Reumatismo. Pessoas que têm... Fala, Senhor, estou ouvindo. Osteomielite. Pessoas que têm todo tipo de enfermidade das articulações. Quem tem esse tipo de enfermidade, levanta a mão assim. Todo e qualquer tipo de enfermidade na sua articulação. Diga comigo assim: Deus, eu vomito agora e para sempre, em nome de Jesus, todo ódio, toda raiz de amargura no meu coração e na minha alma contra as pessoas que me machucaram, que me pisotearam, que me humilharam, que me traíram, que me fizeram sofrer. Eu as perdoo em nome de Jesus, agora e para sempre, e as abençoo com todas as sortes de bênçãos espirituais e materiais em Cristo, especialmente a bênção do Senhor da prosperidade e provisão. Não precisa nem orar, porque Salomão diz que o ódio apodrece os ossos. Então você ficou curado agora de todo tipo de enfermidade. Ainda tem 1 minuto. Tem 1 minuto para abençoar vocês. Tem muita coisa, mas para o ano, se Deus quiser, vou ficar ouvindo lá da Bahia. Yevarereha Adonai Veishmereha
O Senhor te abençoe e te guarde. E a era Adonai panai velecha vironecha. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Issa Adonai panai velecha. O Senhor sobre ti levante o seu rosto. Veia sem lecha shalom. E te dê paz e prosperidade. Bishem Adonai Nu Yeshua Hamashia Menatizeret Ben-Ha Elohim Haim. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Filho do Deus vivo. Aleluia.